Sr. Presidente, cumprimentar obviamente o Dr. José Pedro Cabral dos Santos, e o Sr. Doutor já referiu duas vezes que a direção de grandes empresas teve uma posição reativa relativamente à concessão de crédito referente a ações, para a compra de ações do BCP. Portanto, penso que a posição que foi tomada pela Direção-Geral de Empresas foi comum às duas situações, ou seja, antes de analisar a situação, contactou administradores. É verdade ou mentira esta posição? É verdade. Portanto, quer dizer que a Direção-Geral de Empresas considerava que estas operações eram umas operações atípicas e, nesse sentido, antes de avançar com qualquer tipo de análise, obviamente quis ter o conforto por parte da administração. Deputado, uma operação de 350 milhões de euros nunca é normal. Muito bem. Diga-me outra questão. Também referiu que, portanto, a Direção de Grandes Empresas preparou um dossiê relativamente a esta operação. E a pergunta que eu lhe faço é, nessa preparação do dossiê, por exemplo, relativamente à Fundação Berardo, certamente que detectaram logo que, relativamente às contas de 2005 da Fundação Berardo, que as contas tinham duas reservas na certificação legal de contas, uma das quais devia ser relativamente aos investimentos financeiros que estavam contabilizados ao custo histórico e não ao valor de mercado, que poderia haver ali imparidades por relevar. Sim. Aí até funcionava, nessa altura até funcionava ao contrário. O custo histórico era bastante mais baixo do que o valor de mercado. Só estou a dizer que tinham duas reservas e que nem havia certificação legal de contas relativamente ao exercício de 2006, quando vocês analisaram essa operação. Eu pergunto é que será normal, porque a Direção-Geral de Risco em 2 de 4 de 2007 diz isso, portanto quer dizer que quando vocês emitiram o vosso relatório em fevereiro de 2007 também existia essa situação. Se acham normal analisar uma operação de 350 milhões de euros sem uma solidez de análise dos indicadores financeiros por parte da empresa? Eu não me lembro de não haver certificação de contas, não lhe consigo dizer se havia ou não havia. Haviam contas, se estavam certificadas ou não, não tenho isso presente. O Sr. Doutor diz que não emitiu, a Direção de Grandes Empresas não emitiu opinião relativamente a esta operação. Basicamente, preparou um dossiê para apresentar à Comissão de Alargado de Crédito. Isso era usual a todas as operações de crédito? Não era usual. Então quer dizer que, em muitas das situações, a Direção de Grandes Empresas emitiu uma opinião de conceder ou não conceder o crédito, certo? Como eu disse, a Direção de Grandes Empresas tinha uma atuação ativa e reativa. Em todas as operações que nasceram de atuações ativas, não tenho dúvida nenhuma que a DGE defendeu as operações. Nas situações em que a DGE tinha uma atuação reativa, e no caso concreto destas operações que estamos aqui a falar, a única coisa que foi feito foi qual foi o pedido, qual é o parecer, para que o Conselho pudesse decidir. Sr. Doutor, o que estamos aqui a jogar com as palavras do ativo e do reativo. Basicamente, quer dizer com o reativo, quer dizer que partia não de iniciativa da Direção-Geral de Grandes Empresas ou de próprias empresas a concessão de crédito, mas que havia outros inputs para se fazer a análise dessas situações, certo? Sr. Deputado, exatamente isso, e repare, isso não é necessário, não sei se está a levar para esse ponto, isso não é mau. Repare, um cliente da Caixa pode vir ter connosco e dizer o seguinte: há um determinado negócio que eu quero fazer, nós estudámo-lo, temos aqui estudado, vocês querem analisar e ver se nos conseguem apoiar neste negócio? E com certeza que esse cliente faria isso à Caixa e faria isso aos outros bancos com quem trabalharia. Portanto, isso é uma atuação reativa da Caixa. Portanto, é uma consulta que recebe, que estuda e que depois apresenta uma proposta. Essa consulta
Pode ser um projeto de investimento, pode ser um novo negócio, pode ser uma aquisição de uma empresa noutra geografia, como também aconteceu ser compras de ações. Doutor, o parecer da Direção-Geral de Risco referia algumas circunstâncias que deveriam ser cumpridas para eventualmente a concessão deste crédito, nomeadamente a existência de um rácio de cobertura de 120% e um aval por parte do Comendador João Berardo. Porque é que, na Comissão Alargada de Crédito, esse aval foi dispensado? Lembra-se com que base é que esse aval foi dispensado? Sr. Deputado, eu tive o cuidado, porque imaginei que essa questão fosse posta. Eu tive o cuidado de tentar me relembrar dessa situação. Em concreto, na operação da Fundação José Berardo, há uma primeira vez que a operação vai a Conselho e em que é feito um despacho no Conselho a dizer que, e foi isso que decorreu da discussão no Conselho, foi que podemos eventualmente dispensar o aval do Comendador Berardo se as contas da Fundação nos derem sossego suficiente. Se não derem, queremos o aval do Comendador Berardo. Estou a falar de memória de ter sido isto. As contas foram analisadas e num segundo Conselho de Crédito, aliás, esta operação foi 3 vezes a Conselho de Crédito, numa segunda vez que foi a Conselho de Crédito, depois da análise das contas da Fundação, o Conselho decidiu prescindir da exigência do aval em função das contas da Fundação Berardo. Doutor, não temos evidência de que seja essa conclusão. Quem é que defendeu na Comissão Alargada de Crédito a dispensa desse aval? Ninguém, eu acho, deixa-me só dizer outra coisa, mas no primeiro Conselho Alargado de Crédito fui eu que lá fui, no Conselho Alargado de Crédito não fui eu que lá fui, foi um colega meu da direção, mas ele reportou-me o que aconteceu, portanto, não estamos a falar exatamente da mesma coisa. Não, o Dr. Nuno Araújo era técnico, era gestor da DGE. O que eu tenho de memória é que na primeira vez o que se disse foi a decisão do Conselho foi só se dispensa se as contas nos deixarem confortáveis. E eu acho que isso ficou no despacho. Na segunda, o que foi dito foi, tendo em conta a análise que foi feita das contas, decidimos não exigir o aval. O Conselho decidiu isso. Mas, Doutor, mas havia uma diretriz em que dizia que crédito concedido para a aquisição destas ações deveria ter uma cobertura de 120%, quando esta operação não tinha esse grau de cobertura. O que é que também existiu para haver a ultrapassagem desse limite? Sr. Deputado, eu acho que isto até já foi aqui referido na Comissão Parlamentar de Inquérito. Não há nenhuma norma na Caixa, ou não existia nenhuma norma na Caixa que obrigasse a que as operações que fossem aprovadas em Conselho Alargado de Crédito tivessem um rácio de cobertura de 120%. Isso não era nenhuma norma da Caixa. Não entra em diálogo. O que existe é que o Conselho Alargado de Crédito, existe essa norma, mas o Conselho Alargado de Crédito pode decidir em contrário dessa norma. Eu acho que isso até já foi aqui referido nesta Comissão Parlamentar de Inquérito e foi devidamente esclarecido. Agora, o Conselho Alargado de Crédito decidiu que para aquela operação o rácio de 105 era suficiente. Já agora, dá-me licença. O
O grande problema dessa operação foi a quebra brutal da cotação do título BCP. Eu só gostava de dar aqui uma informação que não sei se aqui alguma vez foi dada, mas que eu tive o cuidado de confirmar. Esta operação foi aprovada e contratada, foi aprovada em definitivo em abril de 2007, portanto terá sido contratada maio de 2007, e até julho de 2008 foram feitos 11 reforços de garantias de ações nessa operação. Portanto, o controlo era feito. A entidade, a contraparte da Caixa, até julho de 2008, por 11 vezes, reforçou as garantias da operação, para que o rácio se mantivesse ao nível do que estava obrigatoriamente, contratualmente definido. Para além disso, em 2008, há uma redução da dívida da Fundação em 23 milhões de euros. Isto porquê? Porque há uma venda de uns ativos da Fundação em que houve, por contacto e por influência da Caixa, houve a canalização do produto da venda desses ativos para reduzir a dívida, 23 milhões de euros. E até julho de 2008, a operação, em termos pecuniários, foi sempre cumprida. O acumular de desvalorização de títulos e acumular de situação é que fez que, a partir de novembro de 2008, foi a primeira vez que aconteceu, em novembro de 2008 aconteceu o primeiro incumprimento de juros da Fundação. Portanto, o controlo existia, o rácio, obviamente, que era baixo, mas foi sempre monitorizado, foi sempre acompanhado e até julho de 2008 foi sempre cumprido. Sr. Doutor, ficou definido em Comissão Alargada de Crédito que esse acompanhamento existiria e que teria que haver um reforço da garantia sempre que o grau de cobertura baixasse 100%. O Sr. Doutor acaba de nos dizer que até novembro de 2008, julho de 2008, que houve esse acompanhamento e que sempre que o valor da garantia do colateral, portanto das ações, fosse abaixo dos 100%, que havia um pedido de reforço de garantias. A partir dessa altura, deixou de existir esse pedido de reforço de garantias? Até julho de 2008 houve esses reforços. A partir desse momento começamos a sentir na Caixa que não existiam mais ativos disponíveis para fazer reforço e é por isso que em dezembro de 2008 a Caixa, o BCP e o Novo Banco fazem um contrato com a Fundação José Berardo para que os títulos representativos da Associação Coleção Berardo fossem dadas de garantia aos três bancos. 40% para a Caixa, 40% para o Milénio e 20% para o Banco Espírito Santo. Dezembro de 2008. Eu lembro-me disso porque eu sou do Porto. No dia 31 de dezembro ia de carro na A1 e ia ao telefone a fechar essa situação. Mas, ó, doutor, esse reforço final de garantias mostrou-se obviamente insuficiente. Estava a falar da coleção? Desse reforço das ações que foram dadas Até 2008 foram suficientes. Depois começaram a ser insuficientes porque já não, com certeza, já não existiriam mais ativos disponíveis para dar a garantia. E nessa altura, os três bancos fizeram um reforço de garantias substancial nessa operação.
Mas há aqui um pecado original. E o pecado original é, na data da operação, não terem pedido o aval do Comendador José Berardo, conforme era solicitado pela Direção-Geral de Risco. Mas desculpa, inclusivamente, não vou fazer humor, mas já aqui foi dito que o património do Sr. José Berardo era uma garagem. E eu pergunto se eu tiver uma garagem, até peço desculpa, eu pergunto se eu for detentor de uma garagem, então posso chegar junto à Caixa Geral de Depósitos e pedir um empréstimo de 350 milhões. Sr. Deputado, o que eu disse foi o seguinte, Sr. Deputado, desculpa, então, não, fiz-me perceber mal. Fiz-me perceber mal. O reforço de garantias que foi feito ao longo da vida do financiamento, com ações, e o reforço de garantias que foi dado à operação com os títulos da coleção, foram reforços substanciais. Agora pode-me dizer, se tivéssemos o aval era melhor. Obviamente que era melhor. Quanto mais garantias se tem, obviamente melhor. Soutor, desde o início, a Direção de Grandes Empresas disse que, pela informação disponível, não será possível obter essa condição, que era o aval do Comendador. E, inclusivamente, o Dr. Nuno Araújo, em 17 de 3 de 2007, antes da reunião final da Comissão Alargada de Crédito, diz: confirma-se a impossibilidade de obtenção de aval. Quer dizer que, durante o processo de análise da operação, equacionou-se pedir o aval ao seu Comendador. O seu Comendador disse que não havia aval e disse: olha, não foi possível pedir o aval. Sr. Deputado, nunca ninguém disse que era impossível pedir. Ele foi pedido. Foi pedido, mas não foi obtido. Ele foi pedido, o que não foi dado. E isso foi informado o Conselho de Crédito. O Conselho de Crédito foi informado que houve o pedido do aval e que não havia disponibilidade para dar o aval. Nessa altura, se o Conselho de Crédito considerasse que o aval era decisivo para a aprovação da operação, não aprovaria a operação. Peço desculpa, Soutor, mas não achas que se está a desresponsabilizarem demasiado, atirando tudo para o Conselho Alargado de Crédito? Ou seja, o Soutor não tinha opinião relativamente a esta operação? Acha que esta operação devia ter sido feita nos termos que foi feito? O Soutor só diz: nós analisámos a situação, Conselho Alargado de Crédito, eles é que decidiram, não tem nada a ver com isso. O Soutor era diretor da Direção de Grandes Empresas. Obviamente que eu estou certo que houve muitas operações que passaram por si, algumas das quais, desde logo, deu parecer negativo, que achava que não deviam ser feitas, outras deu parecer positivo, umas correram bem, outras correram mal, outras correram mais ou menos. O Soutor acha que numa operação de 350 milhões de euros, o Soutor não deveria ter dado uma opinião relativamente à mesma? Sr. Deputado, como eu lhe disse, essa operação surge de uma consulta. Eu consultei o Conselho de Administração se devia ou não preparar a operação para Conselho. A operação foi preparada para Conselho nos termos em que havia disponibilidade do cliente em termos de determinadas condições. Houve um parecer da DGR. O Conselho de Crédito decidiu que, não obstante não estarem cumpridas 3 condições que estavam estabelecidas pela DGR, uma o aval, outra o rácio e a terceira a denúncia anual, que mesmo assim o Conselho de Crédito decidiu que a operação devia ser feita. Soutor, para terminar esta matéria, como técnico, não pode dizer que não tem opinião sobre esta operação. Na sua opinião, como crédito, esta operação deveria ter sido ou não realizada nos termos. E quem é que na Comissão Alargada de Crédito defendeu a realização desta operação em termos contrários àquilo que foi definido pela Direção-Geral de Risco? O Soutor não pode dizer: não tem nada a ver com isso, não emito opinião, eu só preparei, eu sou o diretor das grandes empresas e só preparo, não tenho opinião, nem tenho que ter opinião. Desculpe, o Soutor tem que ter opinião, tem que dizer:
na minha opinião, a operação foi bem feita e defende a situação, ou na sua opinião, disse, bem, houve aqui uma situação que se calhar não foi devidamente salvaguardada, mas como os administradores, o Conselho Administrativo Alargado de Crédito é soberano relativamente às decisões que toma, tomou a decisão de conceder. Mas eu disse alguma coisa diferente do que o Sr. Deputado disse agora? Não, o Sr. não disse diferente, mas não disse claro. Se tivesse que emitir opinião, se, na sua opinião, esta operação devia ser realizada nas condições que foram realizadas, independentemente da legitimidade do Conselho Alargado de Crédito de a realizar. E quem é que defendeu a realização dessa operação lá no Conselho Alargado de Crédito? Sr. Deputado, dizer hoje que, ainda por cima com os dados de hoje, que não eram os dados da altura, eu não posso dizer que o meu Conselho de Crédito tomou uma má decisão. Não posso. Doutor, eu não pedi isso, eu só estou a dizer é que relativamente a estas operações que o doutor denominou reativas, que a forma de atuação da direção de grandes empresas não era a habitual relativamente a todos os outros créditos. Ó, Sr. Deputado, mas eu disse isso. Ou seja, havia um tratamento preferencial, diferenciado, se quiser, eu utilizo mais diferenciado destes clientes. Não, Sr. Deputado. A única coisa... Sr. Doutor, desculpe lá, qualquer cliente que vá lá à Caixa Geral de Depósitos, eu não acredito que a direção de grandes empresas ou a direção de pequenas empresas e médias empresas que não emita opinião sobre o crédito, que simplesmente prepare a operação e que leve junto do Conselho Alargado de Crédito. Mas existiam situações dessas. E estes casos foram situações dessas. Estes casos existiam, está muita prova disso. Doutor, ainda relativamente a estas operações atípicas que eram realizadas, relativamente às operações da Investfino, a Direção-Geral de Risco diz uma coisa curiosa, que diz que a informação sobre o Grupo Manuel Fino é escassa e em alguns casos aparentemente contraditória. Volta a sublinhar a pouca expressiva dimensão e valia do Grupo Manuel Fino. Esta é mais outra situação em que o doutor só preparou a documentação para o Conselho Alargado de Crédito. Sr. Deputado, estamos a falar já de outro caso. Como eu disse há pouco, a primeira operação que aparece na Caixa Geral de Depósitos, aliás, é a primeira e depois é da Fundação, é da Metalgesto, no caso do utilizador João. No caso do grupo Investfino, Manuel Fino, a relação da Caixa é mais antiga. A relação da Caixa com o grupo Manuel Fino começa em julho de 2005, com uma operação que tem a ver com um financiamento garantido essencialmente por ações da Simpor. Depois, em 2006, existe uma outra operação também para compra de ações Simpor. O grupo Manuel Fino, o grupo Investfino, chegou a ter da Simpor à volta de 10% do capital da Simpor, com direito a nomear elementos para o Conselho de Administração da Simpor, e a Simpor era um investimento estratégico do grupo Investfino. Em 2006, o grupo Investfino faz um outro investimento, que é a compra da maioria do capital da construtora Soares da Costa, no qual a Caixa, em conjunto com outro banco, apoia a compra da construtora Soares da Costa. Em 2007, na mesma altura em que surge a operação da Fundação José Bernardo, há
uma operação para compra de ações do BCP. Posso? Há uma compra de um financiamento para a compra de ações do BCP, mesma altura do ano de 2007 da Fundação José Ferreira. Há uma quinta operação posterior, no final de 2007, ainda para reforçar a posição na Simpor. Relativamente às operações do Grupo Manuel Fino que tiveram a ver com a ativo Simpor e com a ativo Soares da Costa, havia um racional que era percebido por todos relativamente à operação. E imagino, estou a falar de cor, que havia esse racional que estava expresso nas propostas de crédito. Desculpe. E esse racional acho que estava expresso. Na operação de 2007 para compra de ações do BCP, ela é em tudo muito parecida com a operação da Fundação José Berardo. Sr. Presidente, uma pergunta final. Eu compreendo que o Sr. tenha algum cuidado relativamente à atuação dos diversos órgãos da Caixa Geral de Depósitos, mas isto é uma comissão de inquérito. E, portanto, falta-lhe responder a uma pergunta e peço-lhe desculpa, mas vai ter que me responder, que é, relativamente a estas operações em que, e estamos a falar de duas operações, poderiam ser mais, mas estas duas operações, a direção de grandes empresas não emitiu opinião relativamente à realização das mesmas. A Direção-Geral de Riscos era contra a realização das operações nestas condições. A pergunta é, quem é que na Comissão Alargada de Crédito defendeu a realização destas operações nestas condições? Lembro, sem aval, com garantias menores do que aquelas que eram sugeridas pela Direção-Geral de Risco, etc, etc, etc. A Direção de Grandes Empresas não emitiu opinião. A Direção-Geral de Risco defendeu uma coisa, alguém na Comissão Alargada de Crédito teve que defender o contrário. Quem é que foi que defendeu isso? Muito obrigado, Sr. Deputado. Direção de Gestão de Risco. Como eu também já referi, esta operação foi, em concreto da Fundação Berardo, foi 3 vezes a Conselho. A última foi só por uma questão de preço, acho eu. Eu estive na primeira, não estive na segunda. Na primeira, o que eu tenho de memória é que o despacho foi, como eu disse, que o aval podia-se prescindir do aval em função da qualidade das contas da Fundação José Berardo. Já não me lembro. Não consigo me lembrar. Só para lembrar, é só para lembrar quem foram os administradores, pode ser que o Sr. ajude a relembrar o que se passou nas reuniões. Nessas duas reuniões de Conselho Alargado de Crédito, sem ser a terceira, as duas, a primeira, os administradores presentes foi o Dr. Maldonado Gonelha, a Dra. Celeste Cardona, Armando Vara, Francisco Bandeira. E na segunda foi o Dr. Santos Ferreira, Dr. Norberto Rosa, Dr. Armando Vara e Dr. Francisco Bandeira. Certamente que estes nomes dizem-lhe alguma coisa. Destes nomes, lembra-se de quem é que defendeu de forma legítima, muito obrigado, com boa temos vontade, mesmo que concluir. Já ultrapassamos largamente o tempo. Dessas operações? Não me lembro. Muito obrigado. Não me lembro. Muito obrigado.